estamos. Richie Campbell, convidado maluco beleza desta semana. Primeiro convidado de 2018. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro Richie. Eu sempre que tenho aqui artistas, músicos, aconteceu com o Jimmy P, falamos sempre, há sempre aquela introdução e as entrevistas e é muito chato e eu sei que é. E eu sei que o facto de estares aqui de livre e espontânea vontade é uma honra e um privilégio para mim, porque isto é um bocadinho off do roteiro que tens que fazer quando estás a promover cenas, não é? E portanto agradeço-te o facto de vires aqui. Obrigado, mas como eu te disse há bocado, eu não sou patrono ainda, mas esta era sem dúvida a entrevista que eu queria fazer, precisamente pelo formato e por ser um fã do que tu estás a fazer. E não sei o que ia dizer mais, é isso mesmo. Gosto mesmo do formato e acho que é mais interessante. Se quiseres, eu dou-te já as respostas todas sintetizadas de todas as entrevistas que. Então, força. Richie Campbell, porque o meu nome é Ricardo e Richie é uma coisa que já me chamavam lá em casa desde miúdo. Campbell é porque era o apelido de um artista que eu ouvia muito na altura, então juntei. Comecei a cantar reggae porque a minha mãe ouvia muito reggae em casa, e então desde essa altura Bob Marley, etc. Quando comecei a fazer música foi a primeira vez que foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Obviamente que as pessoas quando ouvem não estão à espera da pessoa de ver, acho que muitas vezes esperam que seja um rasta, etc. Mas eu acho que eu sinto a música como outra pessoa qualquer e é isso que interessa. Portanto, já respondeste a 3 ou 4 perguntas que estão sempre as mesmas. Mas se tu te chamasses Roberto era fedido. Porque chamavam-te Bob, não é? Bob Campbell. E a malta dizia Bob Marley, o gajo aproveitou a cena do Bob Marley. Era fedido. Ainda bem que te chamas Ricardo. E ainda há mais umas quantas, mas pronto. Já lá vamos, que se calhar vou ter que fazê-las também. Ainda divertidamente. Se bem na boa. Tens de compreender que naturalmente há sempre curiosidade, não é? E o reggae, nós falamos de reggae, toda a gente conhece o reggae, não é? Como estilo musical, mas ainda está envolto assim numa série de. As pessoas não sabem muito bem as origens, e é uma cena só dos rastas, é só uma cena da Jamaica, tem a ver com a marijuana, e então misturam tudo e surgem muitas dúvidas. E eu não sei até que ponto é que tu sentes essa responsabilidade, ou se essa responsabilidade te é imposta, já que és indiscutivelmente o artista mais destacado nesta área musical em Portugal. Não estou assim a ver ninguém. Há uns anos houve os que são do Lola, não é? Que era uma banda, mas eles eram todos blacks, não havia nenhum branco, e de repente aparece um branco português, não é? Não tens ascendência nenhuma africana, ou tens? Não. Meu pai nasceu no Zaire, agora Congo, mas português. Então, mas pronto, pode haver resquícios. E de repente há um gajo. Não tenho, ou seja, estabelecemos, não tenho legitimidade nenhuma para cantar reggae. Eu não estou a dizer isso. Não estou a gozar, mas é isso. À partida. Mas já te tiraram isso à cara? Já, mas antes de mais eu gostava de dizer que eu não sinto nenhuma obrigação para nenhum género musical, até porque eu não sinto que seja só um artista de reggae. E aliás, o meu último projeto não tem praticamente reggae. O que não quer dizer que eu não tenha orgulho de ser embaixador do reggae, porque está na base de tudo o que eu hei de fazer sempre. Porque eu acho que é um género de música que não tem igual. Para além de que é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir, poucos géneros têm uma mensagem tão positiva e tão importante e tão intemporal e que é relevante em qualquer altura como o reggae tem, percebes? Então faço uma pergunta um bocadinho ao contrário, que é quais são os preconceitos que existem no reggae? No reggae é o chamado reggae, que são completamente errados, e que tu levas com eles. Sei lá, para cantares reggae tens de estar agarrado, estou aqui a mandar para o ar, tens que comer ganzas. Esse é o número 1, esse é o principal, mas a culpa é da cultura em si, não é? Porque é que as pessoas acham isso? Porque durante muito tempo isso foi uma parte importante da mensagem, porque o reggae foi uma coisa que foi difundida a maior parte dos cantores de reggae eram rastas, e isso é uma parte muito importante e espiritual da filosofia em si. Claro que não é da mesma forma como o pessoal cá em Portugal ou noutro sítio qualquer e hoje em dia fumam e etc. Aquilo é usado como uma meditação, tem um propósito. Uma forma de chegar em contacto com seja outra dimensão. Para o que for. Seja para o que for, né? Acho que a maior parte das pessoas que fumam ou que fumou consegue compreender como é que aquilo pode ser usado
de uma forma Espiritual. benéfica e espiritual. Mas pá, para além disso é o quê? Que as músicas são todas iguais, etc, etc. Sim. Há uma data de preconceitos que não fazem sentido absolutamente nenhum, mas todos os estilos de música os têm, percebes? Por isso eu acho que qualquer preconceito tem a sua razão de ser, mas é um bocado indiferente porque quem gosta e quem perder tempo e ouvir percebe que é muito mais do que Gunsas ou do que essas Mas se calhar coisas. até há gajos que são muito informados e que sabem do que é que estão a falar e do que é que estão a ouvir quando consomem reggae e ficam um bocado fodidos quando por exemplo, vem um gajo como tu que não renega as suas origens do reggae, estás a ver? Mas não se importa de fazer fusão e de ir para outros caminhos, não é? E não está tão arraigado à mensagem política que teve muito associada ao reggae no início. Eu acho, eu não sinto que nem eu, acho que nenhum indivíduo em si deve alguma coisa a um género, percebes? Nem eu devo à entidade que é o reggae alguma coisa, nem um rapper deve à entidade que é o hip hop alguma coisa. Eu acho que cada um é cada um e tu vais fazer as escolhas que são melhores para ti, com todas as coisas positivas e negativas que isso possa ter. E na altura que própria, porque dúvida. o que estás a fazer agora se calhar não fazia sentido há 5 anos, ou há 6, ou há 7. E o que é que estás a fazer agora? Vamos já despachar essa parte da promo. Da promo. Não, podemos falar a mixtape saiu, chama-se Lisboa, está no Spotify e nas outras plataformas. Mas eu acho que nesta altura sinto que cheguei a um som que consegue juntar todas as minhas influências, percebes? Não é só um lado. Eu acho que desde que comecei a produzir sozinho, a fazer as minhas cenas em casa e no meu estúdio em casa e a trabalhar com o Last, etc., consegui encontrar uma sonoridade que é específica minha. Pá, é uma mistura de dancehall com R&B, com alguma coisa de reggae, alguma coisa de hip hop também, percebes? Eu acho que isso é o essencial. Tu como artista e como pessoa, tu queres chegar a uma coisa que te distinga e que seja o mais representativo possível de ti como pessoa e como artista. Não estares dentro de um saco. É um bocado limitador porque nós somos todos iguais, não faz sentido que... Pá, concordo em absoluto e percebo-te perfeitamente. O que estás a falar é ser singular, não é? O mais difícil, isto é só o santo graal, estás a ver, de qualquer artista, que é ter uma identidade e conseguir a malta de olha, isto é Richie Campbell. Mas sabes que mas eu acho que nem tem necessariamente a ver com a parte do marketing da coisa de ser singular para efeitos de isto é o Richie Campbell. Sim. Acho que é uma coisa que tu como artista e ao fim de fazeres música durante não sei quantos anos, tu só te sentes confortável se tu estiveres 100% confortável com o que estás a fazer. E eu faço o que me apetece mesmo, e ao fazer o que me apetece mesmo, para mim acho que sai o melhor trabalho e também dá-me paz de espírito, percebes? Sim, mas eu não, de forma alguma estava a insinuar que tu estás a fazer uma cena com o propósito. Não é isso, mas no início eu acho que em qualquer arte, em qualquer arte, isto é válido para qualquer arte. É inconsciente, mas tu tens sempre as referências tão fortes que tu imitas. Imitar inadvertidamente, não é propositadamente. Eu não sei se tu no início tu ouvias muito. Qual era o artista que tu ouvias muito no início? Turbulence. Aquilo não soava um bocadinho. Tu hoje à distância, ouves à distância, foda-se, eu estou igual a outro gajo. E na altura, se calhar na tua cabeça, estavas a fazer a tua cena. Estás a fazer a tua cena. Não, concordo 100%. Mas era igual àquilo que tu ouvias. Eu acho que tem toda a lógica, e é isso, é em todas as áreas. Tu vais sempre, naturalmente, se tu tens um sonho e há um gajo que o está a fazer já, está a viver esse sonho, tu vais imitá-lo. E até porque tu, quando começas, não tens estrutura, nem sabes bem quem é que tu és, portanto é normal que tu sejas parecido com alguém que tu admiras. Mas eu acho que é a escolha e tirares daqui e dali, etc., que depois cria o que tu és, percebes? Mas isso sai de uma forma muito orgânica, não é? Porque não há ciência nessa cena. Não há uma cartilha, olha, tu tens que dedicar 3 horas a fazer isto e 2 horas a fazer isto. Não há uma. É só a prática, é o tempo, eu acho que é a paixão e é a abnegação. Tu possivelmente passavas horas, parece outra ver o Richie Campbell puto, horas no quarto. Estás a ver? Sem comer, olhares até aqui, estás a ver? A fazer cenas. Tinhas que fazer cenas. Era isso que te motivava, não é? E não tanto a fama, não é? Ou o reconhecimento, eventualmente, um gajo
quer sempre reconhecimento. Acho que qualquer artista quer reconhecimento, mais do que a fama, é o reconhecimento. Mas até chegares a esse patamar de que, pá, em teres uma identidade própria, demora tempo. Tu chegaste a ter aquela cena com um gajo. Pá, eu sei que não vamos falar só de reggae, mas vais ter que levar com isto, porque tu és conhecido como um gajo de reggae. Não, aquela cena, com muito orgulho, mano. Aquela cena do Rewind Selecta, a falar aquele som, aquele sotaque. Eu fiz parte de um sound system. Sound system. E eu era o MC, que eu não sabia passar som, eu era o MC. Era essas coisas todas. Pull it up, youth. Eram as dicas todas do reggae da altura. Não há forma de ser original aí, pois não? Não. Aliás, pá, eu aprendi a falar jamaicano por insistência, por querer saber as letras, por ler, não compreendia. Não é? Como qualquer pessoa não compreende quando começa a ouvir reggae ou dancehall ou qualquer coisa que seja cantada em jamaicano, tu não compreendes, apanhas algumas coisas. Mas tu fores ler as letras, aquilo é tão parecido com o inglês, aquilo é crioulo de inglês. E então tu rapidamente pelo significado tu apanhas as cenas. Pá, eu desde aí eu comecei a ler. Às tantas já sabia, já compreendia as letras todas. Depois, quando fui para a Jamaica, sabia falar jamaicano quando cheguei lá, percebes? E desde aí. Porque jamaicano é uma língua, é o crioulo. É o equivalente ao crioulo cabo-verdiano para o português. Sim. Eu diria que é exatamente a mesma dificuldade de compreenderes crioulo quando és português, é uma coisa de inglês para o jamaicano. E eu, como o inglês já era uma nem diria segunda língua, a primeira língua para mim, porque a minha mãe é inglesa, para mim era simples. Então fala-me da Jamaica, mano. Já deves estar farto de falar da Jamaica, mas nunca falaste da Jamaica. Nunca estou farto de falar da Jamaica. Ok. Nunca. Já lá foste tantas vezes. Uma. Não, 5, 6, 7, aí. Mais 7, 8. E vais à Jamaica por causa do reggae ou vais à Jamaica por outras razões? Eu comecei a ir por causa da erva. Não, tudo bem. Eu comecei a ir à Jamaica por causa do reggae, porque lá está, na altura em que eu comecei a fazer música e a gravar e etc., a Jamaica era um sítio inacreditável a nível de criatividade. Tu tinhas. O reggae estava na moda, tipo, na Europa toda, tu tinhas festivais de reggae com 60 mil, 70 mil pessoas. E a maior parte dos artistas vinham todos de uma ilha que tem 6 milhões de pessoas. Estás a ver? E tu ias à Jamaica e não tinha nada a ver com o que se passava no mundo da música cá. Tu ias à Jamaica e tu percebias o que é trabalhar para chegares ao teu objetivo. Cá tu tinhas pessoal que lançava um álbum hoje, aquilo batia, ficavam 5 anos a fazer concertos com aquele álbum, etc. Na Jamaica os gajos acordavam todos os dias às 6 da manhã e estavam desde as 8 da manhã às 8 da noite no estúdio. Porque se tu não tinhas uma música a bater 2 em 2 meses, não te aguentavas. Passavas fome. Percebes? A competição era muito maior e eu gostei de ir lá. Fui lá a primeira vez porque tinha esse fascínio com a música e o fascínio com o país. Mas o que eu tirei de lá foi exatamente essa ética de trabalho. O exagero de concorrência que existe num sítio tão pequeno, pá, mostra-te a ti que tu tens de trabalhar muito mais do que nós trabalhávamos na altura. E tu vês que hoje em dia os putos trabalham assim, cá. Até porque temos a realidade do YouTube e tu tens o que está a bater é o vídeo que está nas tendências e tens de ter um vídeo nas tendências de 2 em 2 meses, senão. Mas isso não. Eu não sei até que ponto é que essa cena. Qual é o lado negativo? Há um lado negativo nisso, porque às tantas tu tens. Há uma pressão, tens que ter hits, tens que ter hits, não é? Pá, isso também é uma cena engraçada e foi uma conclusão estranha a que eu cheguei na altura em que o reggae estava na moda cá, muito fruto do Bob Marley, depois muito fruto do Gentleman e etc. Mas a ideia que o pessoal tinha cá, tanto do reggae como da cultura, rasta, etc., era completamente turpada da realidade que se vivia na Jamaica. E tu cá tinhas as pessoas a dizer, basicamente, se tu fosse um artista de reggae cá e estivesse a tocar na rádio, já não eras um artista de reggae. Não podias, já estavas a ganhar dinheiro com aquilo, já não era a essência do reggae. Já não era roots. E tu tens os ídolos das pessoas que diziam isso na altura na Jamaica, rastas verdadeiros, etc., que o objetivo que eles tinham era bater. Então quando tu vives num bairro que não é um bairro de cá, é um bairro da Jamaica, que é tipo favela a pior. Sim. Obviamente que eles querem sair dali. Percebes? Eles querem encontrar um hit. Eles estão constantemente na procura de um hit e não há um preconceito em relação a isso. Sim. Estás a perceber? Sim. E é daí que vem a verdadeira música reggae. É desse sofrimento, do querer sair desse sofrimento. O Bob Marley era o quê? Era exatamente isso.
Ele queria sair daquela situação. E eu acho que essa pressão. Então, aquela ideia um bocadinho poética do Bob Marley, que era um mensageiro, um revolucionário e um contra o sistema, e a denunciar a exploração e as condições em que se vivia na altura. Isso não é tão real como nós pensávamos? É totalmente real. A questão é: esse foi o veículo que ele encontrou para arrebentar, para bater. Estás a perceber? Tu pensa, Bob Marley era de Trenchtown, se não estou em erro, que é um dos piores bairros que há lá. Estive lá há 3 anos atrás e é das piores coisas que tu podes imaginar. Naturalmente que uma pessoa que vai todos os dias ao estúdio, está todos os dias a gravar, etc., sobre o que é que vais cantar? Vais cantar da realidade que está à tua volta. Ele não ia para o estúdio cantar todos os dias músicas sobre o facto dessa concorrência a par com a pobreza te obrigar a trabalhar 24 horas sobre 24 horas. Tu não tens muita escolha, tu vais cantar sobre o que tu vês, vai ser o processo mais real em que tu podes estar. Estás a perceber? E é o que acontece a todos os artistas na Jamaica e hoje em dia, infelizmente, a coisa já não, porque o reggae está num ciclo descendente, já não funciona assim tão bem. Então como é que funciona? Como é que os gajos continuam a trabalhar? Estás a ver? As mesmas pessoas que toda a gente ouvia cá continuam a trabalhar ao mesmo ritmo. Simplesmente são cenas, o mundo mudou e as sonoridades estão diferentes e o reggae já não se encaixa na concepção de mainstream da maior parte das pessoas e já não é uma sonoridade que para a maior parte das pessoas capta logo a atenção. Mas eles continuam com a mesma. E no dia em que o reggae voltar a estar na moda, os gajos vão estar sempre à frente porque os gajos têm um método já lá estavam, estavam. Então porquê é que tu vais a Trenchtown, não é? A música do Bob Marley, quando o gajo fala de Trenchtown, não é? Há várias. 1000. O que é que vais lá fazer, meu? Se aquilo é o sítio tipo hardcore, o que é que motiva a ir lá, meu? Aquilo é tipo paradisíaco, as praias confere, as praias são do caraças? São, sem dúvida. Mas as praias são do caraças, mas são do caraças ali, são do caraças na República Dominicana. Não são muito diferentes de outros sítios paradisíacos. Então o que é que distingue a Jamaica de outros países? Para mim nós quando chegámos a primeira vez à Jamaica sentimos-nos em casa. Imagina, sais do avião a não sei quantos quilómetros de Portugal e tu sais e estás em casa, porque sabes falar a língua, ouves músicas a dar na rua e tu conheces. Para nós é esse o atrativo daquilo, é tipo estás em casa, longe de casa. Quando dizes nós, quem? Tu vais com a tua entourage? O Ben, o pessoal da nossa agência, management, etc. Tua clique. Exato. Mas para uma forma mais geral é o espírito de sacrifício que aquele pessoal tem. Que um país que em Kingston foi a capital do homicídio durante anos e anos e anos, e aquilo é um exagero. Tipo, eu estive lá uma vez de 1 de janeiro até 15 de janeiro e morreram tipo 20 pessoas. Estás a perceber? Aquilo é um país que está estragado da base até. Mas tu tens histórias de sucesso constantemente naquele país, percebes? Não há. E tens boas pessoas naquele país, sem muito dúvida. Boas pessoas, não é? Pinta-se um quadro negro, mas há boas pessoas em todo o lado do mundo. Não é? Mas isso sem dúvida. O meu primeiro videoclipe lá, que foi o How We Roll, que foi uma das músicas que funcionou melhor. O nosso objetivo do vídeo foi exatamente esse. Nós filmámos em vários bairros, que era Dela Cree, não era Standpipe, Tivoli Gardens, que é um dos bairros mais. Na altura havia um traficante de droga que comandava naquele sítio. Os americanos foram buscá-lo lá porque ele era responsável por não sei quanto da importação de cocaína nos States, etc. E eles tiveram de ir lá buscar. É um barão, portanto, um barão. E nós fomos lá pouco tempo depois disso ter acontecido. Foi uma guerra de 2 semanas em que morreram 70 e tal pessoas e só vias tiros na parede, etc. E nós fomos lá depois disso. Mas o nosso objetivo era mesmo, porque nós sabemos isto, mas o pessoal não quer pensar novamente. Mas obviamente que naqueles sítios há pessoas como eu e tu, as pessoas são tão ou mais decentes como eu e tu, percebes? Não é mesmo uma questão de geografia. Sim, mas gera-se o preconceito, estás a ver? Por exemplo, eu fui à Índia, está aqui uma Ganesha atrás. Já foste à Índia? Dizer. Não fui porque gostava de ir. Tens de ir à Índia. E foi uma grande lição de vida para mim, estás a ver? Porque era talvez dos sítios que não estaria no topo das minhas prioridades, visitar, por todo o preconceito. Mesmo um gajo não queira ter preconceito, um gajo tem, não é? Pelo desconhecido, pelas imagens que te vão contando. Man, e não é que eu tenha sentido em casa, mas senti muito bem acolhido. E com claro que eu era turista, e turista lá é sinónimo de cifrão,
Não sei se acontece também o mesmo na Jamaica. Sem Bem, dúvida. Gotuga cheio da guito. Sem dúvida. Em todos os resorts tens o Resident Bob Marley que toca tudo o que tu quiseres. Estás a ver? E é o Bob Marley. Mas por outro lado, pá, senti-me muito bem recebido, muito bem, e ainda por cima num país que tem esta característica, que tem tantas religiões lá, estás a ver? São os hindus, são os budistas, os sikhs, os cristãos, os muçulmanos. Pá, e tu és mais um. E toda a gente respeita toda a gente. Em termos de crenças, pá, corres o risco de tropeçar num templo, estás a ver? Eu ia mijando numa árvore que era um templo. Uma árvore. Estás a ver? Olha, porque é que está aqui um templo? Está aqui uma árvore, era um templo. Não é verdade, Marco? Tinha assim umas velas e depois é que percebi, pá, isto é um templo. Estava pintado. Estava pintado e era um templo. Umas velas e era um templo. Era um templo. E foi uma grande lição para mim. Uma grande lição para mim. E fiquei com vontade de voltar. Pá, é viajar, mas as pessoas têm que viajar mais e estar em contato e arriscar, não terem medo, arriscar. Sem dúvida. Eu não sei porque é que eu fui para a Índia agora. Vou voltar para a Jamaica. Por causa da ideia de que não, mas eu confesso que a Jamaica eu tinha essa ideia, eu tenho um preconceito em relação à Jamaica. Mas por exemplo, se tu quiseres ir à Jamaica, eu nunca te vou dizer para ires para Montego Bay, para os resorts. Se quiseres ir à Jamaica, eu acho obrigatoriamente, se tu quiseres ir à Jamaica e dizer que foste e conheceste, sim, eu diria para tu ires a Kingston, ao país Ocho Rios, que é a parte mais de montanhas. Mas e tens campo. De ter connects lá ou não? Pá. Então vai à maluca. Porque tá, outro preconceito. Porque é que não vamos ir à maluca? Vais lá, pá. Convém não ir cair para os sítios menos escuros, mais escuros. Óbvio, mas isso qualquer pessoa te diz. Não passes a Crossway, que é o cruzamento que divide a zona uptown da zona downtown da Jamaica. Sim. Se calhar depois das 7 da noite, das 6 da tarde. Assim com um Rolex ou um relógio muito brilhante, se calhar não vale a pena. Outra ideia que eu tenho da Jamaica, eu tenho que perguntar esta cena, porque tu estiveste lá e viste isso. Pá, porque Jamaica associo sempre ao Marley, reggae, erva, pronto, mas também uma cena, eu não sei se é o dancehall, é dancehall, aquilo é dancehall. As danças hardcore, man. Tu já assististe isso ao vivo? Já. Isso tem algum nome? Para as pessoas perceberem o que é que eu estou a falar. Ou seja, se procurarem qual é que é a cena mais exemplificada? Escreve dancehall party daggering, tipo D-A-G-G-E-R daggering. Man, tu explica-me, por amor de... É isto. É mesmo isso? Daggering dancehall style. Tu explica-me o que é isto. Vou pôr um bocadinho. O que é isto? O que é que está a acontecer aqui? O que é que está a acontecer aqui, Richie Campbell? Isto é arte Rui Unas. Não, isso aqui... Isto é daggering. Daggering é uma das várias danças. Isto é uma questão de modas. Todos os anos há uma moda diferente lá. Sim. Mas as danças passam sempre muito por isto. Eu gostava de conseguir falar disto tipo sério, mas não dá. Epá, Oi, então lá. Pá, isto tu magoas assim. Pá, isto é a perna. Isto é uma perna que está ali. Ela tem a perna esticada. Ela está com a perna. É isto. Porquê? Explica-me. Pá, isso é uma questão cultural, não é? Tu tens isso no Brasil, tens isso em África. Não, mas comparado com Brasil e África, isto eu já vi malta a atirar-se. Peguem 6 milhões de pessoas e metem-os numa ilha sem dinheiro durante anos e anos a serem oprimidos pelo Império Inglês e esse pessoal não se entretém de alguma. Eles têm que se divertir. Mas eu já vi coisas de gajos a atirarem-se tipo de 6 metros. Escadas. E a escavacar não sei. A dança, o daggering, que é. Isto aqui sempre se fez. Portanto, estas danças que são. Eu normalmente faço isto, mas é no quarto. Sem dúvida. E sem ninguém a ver. Mas sabes que esta dança e este termo, o termo daggering. Vem de que? Daggering means. Daggering é um dagger, uma faca. Tipo a daga. A daga, exatamente, é uma daga. E daggering é tipo esfaquear, basicamente. E isto foi uma moda há uns anos atrás. E chegou a um ponto em que, precisamente por causa dessas maluqueiras de, ou seja, começa assim e depois como é que vamos fazer isto ficar o mais ridículo possível? Eu vou subir este escadote, tu deitas-te aí, abres as pernas e eu salto. Isto chegou a um ponto em que depois as músicas eram todas sobre isso e há um Broadcasting Commission, que é um instituto, qualquer um organismo do governo, que ligado às rádios, sim, que proibiu esta palavra. Baniu a palavra, baniu uma data de quando não podias fazer isto supostamente.
Então, mas o que assim torna mais interessante? Estamos a fazer uma coisa ilegal. Proibidão. Isto é proibidão. Eu vou atirar. Yeah. Mas epá, eu de certeza absoluta que já houve pessoas a aleijarem-se à série. Não, exato, era o que eu queria dizer. Porque houve, na altura, o artigo que eu li em que dizia que isto tinha sido banido, havia um aumento das fraturas penianas, assim já? Havia tipo. Pélvicas e penianas, já que acho que partem a pila houve com um surto de podes problema partir a nas pila urgências. e podes partir a pachacha de alguém também. E a dignidade de alguém também. Pai, não sei se era capaz de fazer isto. Bem, eu ia levar porrada. Não tens de fazer, mas estar lá e ver é interessante, de facto. Tu assististe a isto, portanto. Não, e tu assistes E não te arrastaram? a miúdos de 14 e 15 anos e miúdas de 14 e 15 anos a fazer uns com os outros. É uma cena cultural e lá está. Para nós, é muito estranho, para a nossa mentalidade é bué da estranho, mas aquilo de facto não tem nada de não tem alguma coisa, mas não tem tanto sexual. Eu lembro-me de estar lá com amigos meus e um amigo meu jamaicano estava com a namorada a dizer à namorada dele: vai fazer isto, vai divertir-te, com o português, estás a ver? Vai divertir-te com o português. E está o português mega constrangido, tipo. É uma questão de hábito. Não vais mais longe. Eu aqui Zomba, antes de estar na moda, há 20 anos, isto metia muita confusão às pessoas. Como é que duas pessoas andam ali a roçar-se? E eu há 20 anos, quando entrei pela primeira vez em Cabo Verde, numa festa privada, e vi aquelas tarraxinhas hardcore a acontecer, eu quero fazer isto. Mas no início foi muito chocante para mim, porque não era uma cena moral. Estás a ver? Mas eu acho que é uma atitude muito mais realista em relação a essa dinâmica de homem e mulher do que a dinâmica ocidental, se calhar, e dos ingleses, por exemplo, que são um exagero de puristas. Sim. E que depois, se calhar, chegam ao quarto e nem conseguem fazer nem no quarto conseguem ter esta vontade. Exatamente. Eu acho que acaba por ser. Acho que há um meio termo, se calhar não saltar de escadotes. Se calhar isto é capaz de ser isto mesmo na cama, mesmo no recato do lar. Isto é perigoso. As pessoas podem fazer o que quiserem. Entrar no quarto com um escadote. Hoje vai ser diferente. Hoje, Maria, vai ser diferente. Vi uma coisa no YouTube e vamos fazer diferente. Mas as mulheres aqui não sentes uma. Como é que as mulheres são tratadas aqui? Porque aqui parece que estou a ver a Rita Ferro Rodrigues a ver isto. Estás a ver? A malta das capazes. Sei, estou a par. E estás a par? A cena da objetificação da mulher. Certo. Falam daquilo que assististe lá ou que presenciaste lá. Achas que há essa objetificação? Naturalmente que estamos a falar de uma sociedade que é muito mais machista do que a nossa hoje em dia é. Os gays lá também não se devem a falar muito bem, não é? Zero. Felizmente está melhor, mas durante muito tempo não era zero recomendável. Aliás, não sei se não era ilegal mesmo, como ainda é em alguns países, não é? Sim. Mas naturalmente que sim. Agora, é sempre daquelas coisas que tu não podes julgar com os olhos de um ocidental uma cultura que não é a tua. Estás a anos de luz de evoluções em caminhos diferentes, percebes? É perfeitamente normal que haja outras prioridades lá que não são essas. A prioridade deles é precisamente morrerem 600 pessoas por ano. Não é esta dança ser uma falta de respeito para as mulheres, que naturalmente que cada vez mais se fala lá disso, percebes? E ainda bem que claro assim que o é. Mas tem que se aceitar, não é? É um processo. É um processo. Não é resignarmos, não é? Não vamos, isto é assim, não há nada a fazer, mas temos que aceitar. Agora, é tão cultural que não é uma situação de que lá está, nós como ocidentais olhamos e pensamos, as mulheres são todas oprimidas ali. As próprias mulheres naquele país têm uma mentalidade diferente. Sim. Sujeitam-se a determinadas coisas. Portanto, a mudança tem de ser estrutural. Tens de ensinar todas as pessoas. E tem que passar gerações. Estás a perceber? É normal. Agora, jovem portuguesa que queres passar umas férias na Jamaica, se fores a uma festa privada na Jamaica e depois pedirem para dançar, pedirem para dançares, depois não vai ser só uma tarraxinha. Não vai ser só uma tarraxinha. Vais levar com um enxerto de porrada. Especialmente se eu tiver um escadote debaixo do braço. Exato, se ele te convidar para dançar com um escadote debaixo do braço. Não é só o empreiteiro nas horas vagas. Exatamente. Ok, não vamos falar mais da Jamaica. Quer dizer, vamos voltar aqui à Jamaica. Eu tenho que ir à Jamaica. Eu gostava de ir à Jamaica. Quando quiseres, contigo. Diz, nós temos os contactos perfeitos para tu. Deixa-me ir à Jamaica contigo. Posso ir à Jamaica contigo? Podes ir à Jamaica comigo. Tens já a Jamaica marcada nas férias? Não vais de férias? Eu este ano quero ir lá. Já não vou há um ano e tal. Mas vais a outros sítios de passar férias? Raramente. As férias todas que eu fiz nos últimos 7 anos foram todas sítios onde eu fui com o objetivo de trabalhar. Isso é que é fodido, meu. Não é.
Tu não é, mano. Tu estás sempre a trabalhar. Onde é que passaste a passagem de ano? A trabalhar. Estiveste na guarda. A tua passagem de ano foi fixe. Eu vou-te dizer, acho que é das melhores coisas de ser artista é trabalhar na passagem de ano. Porque dia 28, até a altura em que comecei a ter concertos na passagem de ano, dia 27 e 28 era uma ansiedade terrível para saber o que é que vou fazer. Vamos para onde? Vamos para o Alentejo? Vamos só sair? Vamos não ficar há em casa a apanhar uma dia buba. 31, percebes? Eu vou trabalhar, pagam-me e vou com os meus amigos todos. A minha banda toda somos para aí uns 15 na estrada. Ganhas guito, vais fazer uma coisa que tu gostas, vais-te divertir. Com os meus amigos. Isso é só estúpido aquilo que eu acabei de dizer. Claro que é uma cena fixe para ti. Mas não sei, estou a tentar imaginar um lado mau dessa cena. Ainda por cima 3 graus na guarda. Pois é o lado mau. Mas compensa sempre. Claro que compensa. Isto é uma pergunta estúpida, claro que sim. Vais passar o ano a cantar com milhares de pessoas à tua frente que gostam do que tu fazes e que batem palmas. É tipo inacreditável. E que sabem as tuas músicas e cantam e tu às tantas já nem tens que dizer nada e eles cantam por ti. Tens sempre de esforçar. Sim, tens sempre de puxar por eles. Não, mas eles já estão naquele mood. Numa passagem de ano, a malta quer divertir-se, estão num mood, ninguém vai contrariado para uma festa de passagem de ano. E agora tem que ir ali ver o Richie Campbell, ou caralho, e passagem de ano. Foda-se, a malta vai para lá divertir-se. Há pessoas que são arrastadas, não é? Mas essas são engolidas pela multidão, não têm expressão nenhuma. Dúvida. Mas não há alturas em que tu pensas, agora era fixe não ser artista, agora era fixe ser um gajo normal. Estás a ver? Isso é por causa da. Mesmo quando vais à Jamaica és artista, ou não? Sou artista, sou. Mas... Vais em trabalho, quase também. Mas eu gosto tanto do que faço que só o facto de estar noutro sítio para mim já conta como férias. Percebes? E felizmente, como a área de trabalho em que eu tenho permite-me, se calhar, há uma semana em que eu quero ficar a semana toda em casa sem fazer nada. Isso é férias para mim, percebes? Isso é um grande luxo. E tu estás mesmo em casa sem fazer nada? Duvido. Fácil. Dá-me um FIFA, número da Telepisa. E estás ali a anhar. Fácil. O anhanço, mas mais do que isso, de certeza absoluta que não és capaz. Eu já tentei estar uma semana sem fazer nada e não consigo. Passado ali ao 6º dia, eu tenho que fazer uma merda qualquer. Eu tenho que fazer uma merda qualquer. Eu tenho que fazer um vídeo, fazer um texto para partilhar uma porcaria qualquer. Eu tenho que fazer uma merda qualquer. Não sei se não serei então melhor na arte do anhanço procrastinar do que tu. Mas eu acho que isso é aquela luta constante das pessoas que têm um trabalho das 9 às 5 e as pessoas que se autoempregam ou podem fazer o seu horário. Que é, nós invejamos uma rotina. E as pessoas que têm aquela rotina invejam a ausência dela. Um gajo nunca está satisfeito com aquilo que tem. Nunca. Nunca. Mesmo que sejas feliz e não sabes, tu queres sempre. Isto é válido para tudo. Eu sou muito bem casado há 14 anos. Mas há alturas em que era tão fixe a solteiro. Mas não, ou tens uma coisa ou tens a outra. Exatamente. É impossível ter as duas coisas, não dá. Ou pelo menos eticamente ou moralmente não é fixe ter as duas coisas, não podes fazer. A nossa sociedade não permite. Não permite. Há outras que o permitem. Pois é. Viva a Jamaica. A Jamaica é capaz de ser assim. É bem capaz de ser assim. Já falámos da tua da mixtape. Queres falar também de outra cena? O quê? A nível de promo? A nível de promo? Vamos lá, momento de promoção. Ia fazer uma viragem dramática para aquela. É para aquela. Então vamos a isso, Richie Campbell. Dia 2 de fevereiro vamos tocar no Altice Arena, antigo Mel Arena, hoje em dia Altice Arena. E é isso. Eu, o Michelawi, que vai abrir o concerto. Que está em alta. Está em alta, o meu puto. E é isso, vamos apresentar esta mixtape nova, mas também é um bocado de tudo. Eu acho que vai ser muito interessante. Estou com muitas expectativas para esse concerto. Já tiveste críticas ia dizer inesperadamente más, mas ou esperadamente más, de malta que lá estava à espera de um som mais Richie Campbell Roots e de repente tem uma sonoridade completamente diferente. Claro que sim. É daquelas coisas, quando tu tens noção que fizeste uma transição que para algumas pessoas é mais pronunciado do que para outras. Há pessoas que já esperam isto, porque quem conhece desde o meu primeiro álbum sabe que eu sempre fiz um bocado de tudo, mas eu compreendo perfeitamente que as pessoas que tenham ouvido uma música de reggae minha e tenham ficado a seguir, que agora se sintam um bocado defraudadas e possam até eventualmente não gostar. Mas é um risco que eu estou disposto a tomar, porque era o que estávamos a falar há bocado. Eu acho que desde que tu faças, a única maneira de tu seres verdadeiramente feliz e bom no que fazes é fazeres o que tu queres fazer e o que tu gostas de fazer, com todos os riscos inerentes que isso tem. É a tal cena do ser real, não é? Um gajo tem que ser real. E tu evoluís e cresces
Não, eu já não sou a mesma pessoa que era há 4 anos atrás. O que é que falavas há 4 anos atrás? O que é que falava? O que é que falavas? Falas da mesma coisa? Não falas da mesma coisa? Não, O amor é aquela base. Mas de uma maneira, de uma perspectiva completamente diferente. Falas dos mesmos temas, se calhar, mas com muito mais conhecimento de causa e com mais skill também, não é? Não, qual é que é o conhecimento de causa? O conhecimento de causa quando se tem 15 anos é o conhecimento de causa quando se tem 15 anos. Ou seja, tu com 25, eu não sei, eu já não me lembro como é que eu vivi o amor aos meus 15 anos. Eu vivi o amor aos meus 15 anos de maneira completamente diferente, isso é seguro. Eu vi um par de mamas e um rabo, pá, e já era muito feliz. Era amor. Era amor. Eu amava aquela pessoa. Eu mudava a minha vida. Eu mudava a minha vida por aquele par de mamas. E hoje é completamente diferente. É completamente diferente. E não é errado, porque é assim. As coisas são como são na altura certa. Exatamente. Portanto, hoje tu falas sobre o quê? De que maneira é que falas? Essa mixtape fala do quê? Olha aquela pergunta clássica. O que é que falas, Richard? Eu falo sobre a minha vida e as minhas experiências. Não, mas a verdade, a parte que eu gostei mais desta transição foi porque para mim a mensagem do reggae é das coisas mais importantes para mim, porque era o que eu estava a dizer. Há muito poucos géneros musicais que têm uma mensagem tão importante e tão relevante. E eu fiquei satisfeito de ter conseguido transpor essa mensagem para outra sonoridade. E continuo a falar das mesmas coisas, continuo a falar. Eu gosto de crítica social, estás a perceber? E se calhar agora faço de uma perspectiva diferente. Agora que tenho não sei quantos anos de carreira, também gosto de falar mais da minha luta pessoal com a indústria e com a quantidade de merdas que aconteceram, etc. E sempre fui um gajo muito positivo na mensagem que passo, porque. Não és belicista, né? Não. Tipo, às armas, vamos lá, isto tudo e escavacar. Não. Sou eu. O meu exercício, e se calhar foi a primeira vez que eu senti aquele clichê que os artistas dizem que a música é a minha terapia, sabes? Sim. Foi a primeira vez que eu senti que isso se calhar não é assim tão clichê, porque o facto de quando tu consegues já tens skill o suficiente para articular exatamente o que tu estás a sentir e sem passares para a ficção demasiado. Quando tu lanças a música ou estás a mostrar a música às outras pessoas e te apercebes, estás a dizer ali coisas que não lhes dizes a eles em conversa. Sim. Isso tem uma importância, percebes? Acabas por de facto estar a dizer isso às pessoas e estás a passar uma coisa que se calhar tu não tens à vontade de passar numa conversa de café com os teus amigos, mas tipo naquele momento tu conseguiste. Vejo perfeitamente aquilo que estás a dizer. E é uma benção tu arranjares ali uma forma de te exprimir cenas que estão cá, não é? Ou que estão aí, e que tu de outra maneira não conseguias deitar cá para fora, não é? E exprimir-te. Então, mas fala, é óbvio. Às vezes as coisas estão codificadas, não é? Nós vamos só ouvir as letras e não é óbvio. O que é que este gajo está a falar, meu? Este gajo está a falar do quê? Está a denunciar o quê? Está a criticar o quê? Pergunto-te o que é que tu falas. Tu tens, obviamente que é sempre, eu acho que é sempre um bocado de código. Depende, parte das músicas é um bocado de código. Quando são muito pessoais, são código, porque só as pessoas que estão à tua volta é que conseguem dizer aquela dica é para mas do quê? Lá está, é mais fácil dizer em música do que dizer. Sim, pois é. É pior ser o que o gajo pode fazer de um artista. Não, mas eu posso. O que é que esta música fala do quê? O que é que quiseste dizer com esta mensagem? Não, a música fala por si, não é? Eu sei que é fodido esta pergunta. Mas eu posso tentar sintetizar a cena. Na parte das músicas de amor, etc., que sempre foi uma cena que eu fiz muito, é imaginar o que é ser artista há não sei quantos anos e ter uma carreira estabelecida, etc., e começares a chegar àquela altura em que tens de fazer cedências, tens de perceber, vou-me dedicar a 100% à música ou vou ter de dar menos por cento à música porque tenho de dar alguém a isto, estás a perceber? Essa é a parte, é essa luta interior. Sabes que não és o primeiro a falar sobre isso. Não sou. Acho qualquer não, claro, isto não é uma crítica, isto é uma cena transversal a qualquer artista, meu. E não é só de artista, eu acho que há muitas áreas. Também eu estou na minha área. Em todas as áreas de trabalho. Todas as áreas do trabalho. Faz aquilo que tu gostas e prescindes de quem tu gostas? Porque é inevitável, nem toda a gente consegue para já ter a sorte de encontrar uma pessoa que compreenda e nem toda a gente, não é só a pessoa, nem toda a gente tem a capacidade de estabelecer os limites certos numa relação no início para conseguir fazer com que isso dure com esse equilíbrio. Percebes o que eu estou a dizer? Completamente. Um gajo começas uma relação a dizer que não, tu és a minha prioridade e não sei o quê, e depois na prática não é. Enganaste essa pessoa durante esse tempo todo. Tu não mudaste por mim, não mudaste. Só que a cena é esta, meus amigos.
ouçam bem aquilo que eu vou dizer. Ouve bem aquilo que eu vou dizer, Richie. Tu não és casado. Eu não sou casado. Tens uma relação e tal. Também mais não. ou menos. Ok. Ui, grande dica. Richie está livre. Não estou não. Isso não quer dizer. Então, Trabalho. Os casamentos não fazem. Os bons casamentos não fazem as pessoas felizes. Pessoas felizes é que fazem bons casamentos. Tu foste mesmo à Índia. Babum! É mesmo isso. Babum! Então, se tu não és um gajo feliz, como é que podes ser o casamento pode resultar? Vou-te dar um spin nisso que estás a dizer. Dá-lhe. As pessoas normalmente procuram. Dá-lhe. Give it to As me. pessoas normalmente procuram numa relação, certo? Uma pessoa para completar algo que falta. Ok. Não é? É que até as pessoas têm tu completas. Exato, preenches-me, sim, preenches-me. Mas o problema está enquanto tu queres aquela pessoa só por aquele elemento que te completa a ti. É só isso que tu queres dessa pessoa. Tu vais usar essa pessoa para te satisfazer essa tua necessidade. Tu tens de ser completo sozinho para poderes dar a outra pessoa só porque queres dar. Dicas! Viste? Dicas de relação. É isso mesmo, meu. É isso mesmo. Mas a cena fodida de ser artista é que estamos muito expostos, meu. Isso é a parte pior disto. E depois às tantas. Dizem os dois gajos num podcast em direto. O Peruca por acaso fala disso. Não sei se tu gostas de rap, consomes rap. Gosto, então. Tenho vários artistas de rap na Bridgetown, na nossa agência. Sim. Falam deles, quem são? O Plutónio, Dengaz, Mishlawi. E de rap são depois temos o DJ Dada, que é DJ de hip hop também. E temos os dois comediantes, o Luís Franco Bastos e o Pedro Teixeira da Mota. Ok. Por acaso o Pedro Teixeira tenho que trazer aqui. E não o trouxe. Mas é a tal cena do. Tu nem sempre és o Richie, não é? As pessoas querem o Richie, não querem o Ricardo. E às tantas com quem tu estás está com o Ricardo, mas também está com o Richie. E ela quer o Ricardo. Então, sem dúvida. Mas eu acho que uma coisa que tem de estabelecer é qualquer um de nós ou qualquer pessoa que faça qualquer coisa que beneficie de estar no olho público. Queixar-te da parte da fama é absurdo. É absurdo. Claro. Vem com o território, meu. É absurdo. No entanto, muitos de nós estamos de acordo que é a parte pior para a tua sanidade mental. Sim. Porque o que acontece, a parte chata de tu estares na rua e tipo, este gajo sabe quem é que eu sou, este gajo está a olhar para mim, este gajo não sei o quê, este gajo está é o reflexo do teu sucesso, meu. É o reflexo do sucesso. Sim. E eu sempre tive essa batalha anterior de és um otário se fores que chatice, não me chateiem. Mas ao mesmo tempo é uma cena que tem um impacto em ti, na pessoa que tu és, percebes? Eu, por exemplo, a ti, eu sempre te vi na televisão como um gajo a dançar kizomba no curto-circuito, etc. Um gajo muito descontraído, não sei o quê. Eu sempre ouvi dizer que tu eras um gajo tímido. E vi-te uma vez numa bomba de gasolina, há anos atrás, tu passaste por mim, de gorro e não sei o quê, com uma cara que quem te via na televisão nunca tinha visto. Eu pensei, o gajo, passas uma imagem diferente. Estás a perceber? Porque são os mecanismos que tu encontras para viver. Sim, para viveres, mas sabes, no meu caso, eu até posso dizer-te isto agora, consultório, eu curto bem este podcast, foda-se, eu consigo, lá está, isto para mim é uma forma também de me exprimir e de poder dizer cenas que de outra maneira ia ser muito esquisito eu estar a falar com as pessoas. Mas eu no início da minha atividade profissional e pública, não é? Eu era dois gajos completamente diferentes. Completamente diferentes. O público era sempre divertido e contentinho, e depois o outro gajo era deprimido e tipo o Seinfeld. O Seinfeld, estás a ver? Que é muito comum às vezes nos humoristas, se bem que eu não me considero um humorista, mas um gajo negro e deprimido e foda-se, e com problemas e tímido e caraças. Com a idade, o que é que tem acontecido? Cada vez menos essa diferença existe. Eu acho que, felizmente, a minha sanidade mental agora existe porque justamente eu consigo conciliar a persona pública com a minha pessoa. Não tenho que fazer de conta, não sou obrigado a fazer um clique sempre que estou. Às vezes na televisão sou obrigado, porque tu és. Há pouco falávamos sobre isto. Se apresenta um programa na televisão, as pessoas querem o Rui Unas contentinho e maluco e divertido e sempre com uma piada fácil. Mas aqui eu posso ser eu próprio, estás a ver? Eu não sei se existe esse paralelismo também na tua área. Eu acho que os comediantes é quem passa pior. Pois é. Porque é aquela cena da pressão constante de teres piada, não é? Mas eu acho que qualquer pessoa que saia à rua ou que entre no Colombo e corra o risco de tens tipo 20 pessoas que estão a olhar para ti
e a analisar-te, bué, eu acho que isso aí é inevitável que tenha um impacto tipo, na tua pessoa. Sim. Pá, é bué desconfortável. Sim. Sim. Toda a gente tem Sim. aquilo. Tem... E mas sobretudo quando tem uma imagem tua num outro contexto. Sei lá, imagina que tu és um dentista um dentista. És o meu dentista. E o meu dentista tem uma postura de dentista quando está no consultório. Pronto, é profissional. E depois eu vejo-te, se calhar, no Colombo com uma atitude completamente diferente. E pá, se calhar vou julgá-lo. Então, peraí, então, afinal ele é um grande maluco. Curtir na noite. Ou então ao curtir da noite, ou o que for, estás a ver? Porquê que disseste a curtir a noite imediatamente? Porque o Marco é outra pessoa quando está à noite. O Marco é Adriana. Adriana. Não é? Hoje é terça, a Docs. Hoje é quarta. Hoje é o dia da Adriana. Hoje é Adriana. Hoje é quarta. Hoje é Adriana. Hoje é terça. Hoje é terça, a Docs. Mas no nosso caso, isto é a nossa profissão. Nós mas temos sabes mesmo que eu gosto bué da evolução das cenas para hoje em dia, que é muito mais difícil tu manteres essa mentira. Eu nunca tive paciência para aquele artista que cultiva bué. Uma persona, sim. Eu gosto de limitar o que exponho, mas imagina, acho que é absurdo tu estares na rua e tentares ser o gajo cool. Sou um gajo cool. Sou um gajo muito cool. Ninguém é cool 100%. Há uma cena que agora eu ouvi isto num programa de televisão, não sei se é um hashtag que está na moda, se calhar não é, que é Real is the New Black. Estás a ver? Se calhar estou a inventar muito, que este hashtag não existe. Mas eu acho que as pessoas cada vez mais é perfeitamente possível que exista. Não papam grupos, estás a ver? Não papam grupos, man. Tu não faças de conta que não és uma coisa que mais cedo ou mais tarde, nos dias de hoje, a verdade vem mesmo ao de cima, pelas redes sociais, é preferível seres tu próprio e não fingires que és uma coisa que realmente não... Se bem que as pessoas também são livres de encarnarem personagens, não é? Ninguém está aqui a condenar ninguém. Se me apetecer ser uma pessoa noutro contexto, sou. Eu quando digo isto, digo sempre mais da perspectiva de tu lidares contigo próprio. As tuas escolhas, se tu quiseres ser o Marilyn Manson, por exemplo, e depois andares na rua sempre assim, ou se calhar é um mau exemplo, mas tipo, se quiseres ser um gajo que tem a mania, que é um artista que tem boa mania e estás acima de toda a gente, isso tu vais colher os benefícios e os riscos e os prejuízos disso, percebes? Sim. Tem mais a ver com a maneira como tu consegues viver contigo próprio. Sim. Se tu estiveres constantemente a pensar que tens de manter aquela personagem, é cansativo. É demais. E pá, mas não é isso que faz com que as pessoas tenham a barriga a horas, tem que comer qualquer coisa. Idolatrem. Sim, ou seja, o facto de haver uma aura de mistério. Sim, um bocado por aí. E de inacessibilidade. Porque se as pessoas, se os artistas se mostrarem normais, então. Eu acho que isso já foi assim, Marco. Eu acho que isso já foi assim. Isto é muito anos 80. Não, eu estou só a pensar. Sim, estamos todos. Eu acho que. Porque eu acho que para mim o verdadeiro artista é aquele que é maluco, né? Que é artista sendo verdadeiro. Não sei se me estou a fazer isso. Mas a cena é. Onde eu acho que tu tens de fazer esse equilíbrio é, por exemplo, eu não. Sei lá, o meu Instagram não é bom domingo, malta. Vim almoçar aqui, tag o restaurante. Não sei o quê. Eu não tenho um Instagram desses porque eu acho que, obviamente, tu tens de estabelecer quais é que são os limites. Estabelecer onde é que tu queres falar com as pessoas. É via Instagram ou é via música? Se eu estiver no Instagram constantemente a contar a minha vida toda e o meu dia a dia, etc., o que é que as pessoas vão retirar da minha música que não retiram já do Instagram? As pessoas vão me conhecer do Instagram, não me vão conhecer de onde eu quero que elas me conheçam. Mas permite-me discordar, Ricardo. Tens esse Instagram, não tens? Devia ter ido ver não, eu vou-te dizer, mas isto foi uma decisão relativamente recente da minha vida, é começar a partilhar cenas mais pessoais, justamente para dizer, malta, eu sou um gajo normal, mano. Eu sou feliz com a minha mulher, tenho uma mulher, tenho 2 filhos, faço cenas normais que vocês fazem também. Eu não sou. Porque aí, repara, esse teu Instagram é um Instagram de artista. É um Instagram, não, isto não é uma crítica, atenção. Mas é um Instagram. Porque é que tu não és um gajo normal que partilha a tua vida normal? As pessoas... Porque a minha vida não é normal e eu não sou esse gajo de todo. Ou seja, não há nada. Seriam constantemente fotografias minhas no estúdio ou fotografias minhas com as mesmas pessoas de sempre. E a fazer sempre a mesma coisa, que é trabalhar, a fazer música, etc.
eu compreendo e acho que há uma diferença de, por exemplo, o que tu fazes, que o teu trabalho hoje em dia é, quer tu queiras não, expor-te bué aqui, mas de uma maneira que tu controlas, que isso é o mais importante de tudo. Eu não quero que as pessoas me conheçam como o gajo que faz isto ou o gajo que faz aquilo. Onde o meu Instagram é a música, percebes? Okay. Eu prefiro que as pessoas vejam, porque eu meto uma fotografia de mês a mês e depois as pessoas vão ouvir a minha mixtape e aí é que está tudo o que tu queres saber, como estávamos a dizer há bocado, mais do que numa conversa se calhar entre mim e ti. Percebes? Percebo perfeitamente e se calhar isto faz sentido agora contigo nesta altura, em ti nesta altura, mas se calhar, quem sabe, se calhar daqui a 5 anos, quando fores pai, quando for pai ou daqui a 5 anos, deixo de fazer música e deixo de ter Instagram público, pai. Acho que é mais esse o meu caminho, sinceramente. Pá, não sei, mas lá está, cada um tem o seu... E não há certo nem errado. Não há. É o que estávamos a dizer. Tem tudo a ver com a maneira como tu vais lidar com o teu percurso, estás a ver? Eu não ambiciono para sempre ser um artista que está sempre a tocar e sempre a lançar coisas e sempre a fazer promos e sempre a não sei o quê. Eu gostava, idealmente, o meu plano é chegar a uma altura em que eu posso parar de fazer música ou fazer música quando me apetece, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, e usar o conhecimento que eu adquiri durante a minha carreira para melhorar pessoas que possam ter talento e que eu acredito que deviam chegar lá. Portugal é um país que precisa muito disso. Tens muitas pessoas com talento, mas mal direcionadas. E isso para mim também é uma das coisas que eu quero fazer. Percebes? A minha estratégia não é para sempre cultivar ou promover o Richie Campbell. Sim. É chegar a uma altura em que eu financeiramente estou bem, em termos de família estou noutra altura em que não quero andar a dar 70 concertos ou 60 concertos por ano e prefiro estar no estúdio e estar a pegar em miúdos e direcioná-los e dar oportunidades às pessoas e fazer as pessoas passar os obstáculos que eu passei mais rápido. Estás a perceber? É uma forma de deixares aqui fazeres algo bom para a sociedade, não é? Deixares aqui um bocadinho a tua essa é a nossa visão, marca, minha e do Ben e do pessoal da Bridgetown, é essa, desde sempre foi. Mais do que uma carreira individual, tu queres também saber que conseguiste abanar um bocado a estrutura e o mercado da música em Portugal para melhorar, porque de facto quando nós começámos agora está melhor, mas continua a faltar muita coisa, percebes? Faltavam gajos como tu há uns anos, sem dúvida, a dar aquele back. Se bem que quem é fã de Richie Campbell está a ouvir isto e fica já. Espera aí, tu o gajo corre o risco daqui a 5 anos já não haver Richie Campbell, cantor. Não, está o gajo a produzir e nos bastidores. Tens noção que isso provoca sempre algum. Tu, enquanto fã de. Mas eu acho que já disse isso. Eu não tenho a ambição de ter uma carreira durante mais de 10 anos. Porquê? Porque é desgastante para ti, porque achas que vais prescindir, por exemplo, já não se fazem Madonas, não é? Já não se fazem Madonas, já não se fazem o Prince já foi, não é? Mas não se fazem estes artistas que duram décadas. Pá, antes de mais, obviamente não se vão fazer, não é? A minha opinião pode mudar, obviamente. Isto é a minha visão de agora. Mas lá está, para já, olha o risco que tu corres em passares a ser a rainha do pop. Sim. Para seres das pessoas mais ridicularizadas nas redes sociais. Vives em Portugal. Estás a perceber? Corres bué esse risco. E tu só corres esse risco se precisares bué de continuar a ser essa pessoa. Se tu não precisas, larga, é o melhor que tens a fazer é largar isso aí. E a Madonna não precisaria, não é? Não. Financeiramente, mas não. Eu acho que é uma questão de ego dela. Não sei, eu acho que há um nível em que tu não tens muita hipótese. Há um nível que tu passas em que a tua pessoa passou a ser tua propriedade e já tipo, sim. Quer tu queiras, ela podia desistir de tudo, de música e filmes, etc. e ser padeira, sim. Que iam relatar a vida dela de padeira. Estás a perceber? É uma cruz, não é? Aquela que vai carregar para o resto da vida ser a Madonna. Mas sei lá, vou aqui fazer uma Beyoncé. Será que uma Beyoncé daqui a 20 anos ainda vai estar lá? Não sei, mas olha, ela vai sair. Mas tu tens vários exemplos. Conheces o Andre 3000 da Outkast, por exemplo? Sim, que bateu como ao caraças. Bateu bem e teve a sua altura. Mas ele chegou a uma altura em que, provavelmente, não sei quais é que são as razões, mas cansou-se ou a própria Erykah Badu, por exemplo. Sim. Cansam-se de estar constantemente no hustle e na concorrência constante e no olho público. E de X em X anos faz um verso aqui e mata qualquer música em que entre, ou lança uma mixtape como a Erykah Badu lançou há pouco tempo, estás a perceber?
eu ambiciono, acho que isso é muito mais. Mesmo que as pessoas pensem, coitado, a Erika Badu, já ninguém se lembra da Erika Badu, e ela na agora boa, já. Na boa, não, foi uma atitude, foi uma decisão consciente, não é? Foi uma opção, não é? Uma opção. Vou sair agora e só entro. Eu acho que no caso da Erika Badu, ninguém pensa que tipo que já ninguém se lembra dela. Yeah. Acho que qualquer pessoa que conheça sabe que ela, quando quiser, volta e mata. Mas é um bocado da minha visão da cena. Tipo, a Lauryn Hill também é outra. Mas essa aí é diferente. Então, porque a Lauryn Hill, acho que o problema foi meteu drogas à mistura, depois houve um caso de impostos, evasão fiscal, etc. Ficou mesmo à rasca. Mas olha, lá está, vês? Temos aqui Deixas em mistério. Exato, o que é que acontece? Será que foi por opção? Portanto, de hoje para amanhã eu posso, das duas uma, perder tudo e estar na miséria. Eu pago os meus impostos todos. Ou foi a opção só. E tu nunca vais saber. Porque o Instagram, porque nunca vais revelar no Instagram. O teu Instagram nunca vai denunciar. Imagina, pessoal, estou nas finanças a pagar finalmente o que devo. Bom, vamos às perguntas dos nossos patronos. Está sempre boa a conversa, meu. Muito obrigado, igualmente. E ver como é que as coisas vão para um lado que nós não. De finanças. Finanças. Acabámos de falar de finanças. E vou deixar, como tem sido habitual, uma perguntinha de acesso a toda a gente, mas se quiserem ver depois o segmento com as respostas do Richie aos patronos, só os patronos é que poderão fazer. Portanto, sejam patronos. É uma forma de eu pescar patronos. Malta, apoiem o Maluco Beleza. O Maluco Beleza é amigo e dá a possibilidade dos patronos fazerem perguntas como esta, que vem do Pedro Santos, foi a primeira, e esta vocês vão poder ouvir a resposta. Ele pergunta: boas Richie e Lorde, o que foi aquilo com o Slow J e com o Last? Que collab fenomenal. E já agora guardas uma boa recordação da Praia da Mira da passagem de ano, porque as pessoas guardam. Abraço. Portanto, obrigado à primeira parte. Shouts out Slow J e Last. E guardo boas recordações de Praia da Mira. Foi o ano passado, na passagem de ano precisamente, e estava um frio, mas foi um muito bom concerto com o Plutónio. Também estava lá, também o Plutónio foi connosco. Por isso, um grande abraço e para a próxima convidem-nos no verão. Eu vou ainda explorar aqui este tema desta collab. Tu és daqueles gajos que... Como é que surge um feat contigo? Como é que... és um gajo que está aberto a feats completamente fora? Ou és um gajo muito seletivo e muito escrupuloso? Não, tem que ser com esta pessoa porque eu admiro ou por alguma razão? Eu acho que hoje em dia acho que só colaboro mesmo com alguém com quem eu tenha uma relação pessoal também. A música pode ser a razão que nos aproxima. Sim. Mas eu tenho de haver ali uma vibe qualquer. Uma vibe. Se eu sentir que é simplesmente que um de nós está a aproveitar do outro, sim, não faz sentido, acho. Mas isso é uma técnica já quase ancestral na música, não é? Se queremos puxar um artista, ele tem que fazer um feat com um gajo conhecido para ficar. E repara, então, quando são feats internacionais, é isto. Queres bater no Brasil? Tens de fazer um feat com um gajo qualquer no Brasil. Eu próprio, eu gravei uma música com o Kimani Marley. Claro que quando gravei, eu queria gravar com o Kimani Marley porque é um filho do Bob Marley, sim, não é? Mas naturalmente que há uma parte, e especialmente do lado dele, ele deve ter sentido. Who the fuck é este gajo? Portanto, eu compreendo as várias razões pelas quais faz, sim, participações. Acho que neste momento prefiro... Mas aí há guitarra mistura, ou seja, paga-se. Na minha em específico, o Kimani, eu nunca paguei por nenhuma participação. Uou. Mas é comum ver isso, não é? Hoje em dia mais, se calhar, do que no reggae antigamente era um bocado aquela cena de o pessoal não queria dizer que não também. E para eles eu acho que também, porque o Kimani não tem uma carreira na música como tem o Damian Marley, por exemplo. Portanto, para ele também era benéfico, se calhar, gravar com um artista português e ter aqui algum buzz, cá, ter aqui algum buzz em Portugal. Ok, vamos então às perguntas dos patronos. São bastantes. Malta que quiser ver as respostas a este segmento, sejam patronos, já sabem. Portanto, vamos à pergunta da Luzinha. Olá aos dois jeitosos. Está a falar claramente de mim e do Marco. Não vou responder. Gostaria de saber se houve alguém no estrangeiro que achasse mesmo que fosse jamaicano por causa do teu sotaque ao cantar. Várias pessoas, até jamaicanos, até chegou a acontecer, já. Sobretudo quando tu não davas, não tinhas ainda a exposição. E isso é fixe, não é fixe? Interpretavas isso como um elogio ou era não tinha nenhum impacto?
essa questão é toda muito complicada porque eu nunca cantei em jamaicano, nunca, não é uma escolha. Imagina, do ponto de vista de gestão de carreira, é a pior ideia do mundo. Eu canto uma língua que só se fala numa ilha com 6 milhões de pessoas, percebes? Mas ouve-se em todo o mundo, meu. Não, houve, mas eu sempre o fiz por vício e por gosto da música. Sim. E acabou por ser assim. Hoje em dia escrever em inglês para mim é um desafio, inglês. Mas ou seja, se na Jamaica me dizem que achavam que eu era jamaicano, é ótimo sinal, porque quer dizer que eu não sou aquele gajo que parece que está a cantar uma língua que não percebe. Sim. Percebes? E tu eras recebido lá com... Como é que eras recebido lá? À primeira era sempre tipo torcer o nariz. Sim. Mas as experiências que eu tive foram todas boas depois de eu cantar ou de ouvir as músicas, ganhar esse respeito. Já. E sempre foi uma coisa que para mim foi muito importante, fazer reggae ou dancehall e saber que tipo, as pessoas que inventaram aquilo respeitam e gostam, porque senão eu parava, mudava de lane, estás a ver? Sim. Tiago Moreira pergunta: Boas Lordan, Richie Campbell. Gostava de perguntar ao convidado se já pensou em algo em português ou em outro registro que não reggae. Um abraço dos Alpes Suíços aos dois e obrigado pela companhia que o maluco me faz nas minhas horas de trabalho no todo. Obrigado, Tiago. Então, português. Clássica pergunta. Mas já era tempo de cantar uma coisinha em português. Ainda não é. Porquê? Porque eu não escrevo em português. Não sei escrever música em português. Eu tentei uma vez e soava, não vou dizer o word, soava popular. E eu não gostei, percebes? Não... Mas é uma coisa que eu quero fazer. Só que eu escrevo o que canto. E para cantar em português teria de cantar outra coisa escrita por outra pessoa. E neste momento não é uma coisa que me alicie, nem vejo necessidade de o fazer. Mas tem que haver necessidade. Porquê é que tem que haver necessidade? Exatamente. E se não vejo necessidade, não porquê é que tem que haver necessidade? Porquê é que tens de fazer as coisas por necessidade? Não, mas sabes que isto para acabar a resposta, eu ia dizer que é sem dúvida uma coisa que eu quero fazer um dia mais tarde. É uma carta que eu quero guardar para um dia surpreender por aí. Ok. Eu sempre gostei de fazer coisas. Eu não quero de todo ser previsível, nunca, como artista. Mas repara, estás à espera que haja essa necessidade, é ser previsível. Mas agora não vou fazer isso. Posso estar a mentir aqui já não. Exato, trocar as voltas. Mas imagina que te parecia um convite estranho, inesperado. Eu vou-te ser sincero, não sinto a necessidade. Eu não acho que vá fazer uma música melhor ou mais interessante do que em inglês ou jamaicano em português. Não vou, de certeza. Não vou, de certeza. Já experimentaste? Tipo, gravar mesmo, não é só escrever e aí soava. Gravares, ouvires, foda-se, nunca mais. Não estou preparado. Já, mas nunca a pensar que era para mim. Gravei como referência para outras pessoas e não sei o quê. Nunca para pensar para mim. Nunca. É estranho para mim ver. Eu não sei, é estranho. Um gajo não é obrigado a fazer coisas estranhas. Era só o que faltava. Mas pode estar condicionado pela tua própria percepção, entendes? Mas é a mesma coisa que, lá está, eu para escrever uma música em inglês que não tenha nenhuma dica em jamaicano ou que não tenha um truque ali no sotaque, é difícil, é um desafio para mim. Portanto, e eu só o faço porque às vezes sinto um bocado a necessidade de quero que as pessoas percebam tudo o que eu estou a dizer à primeira e que não tenham de ler as letras para perceber. Sim. Faço por isso. Mas lá está, em português ia ser um trabalho enorme. Pois, mas eu confronto com isto. Até que ponto é que tu não estás a ser condicionado pela tua própria. Claro que é muito importante e primordial tu gostares daquilo que mandas cá para fora. Mas a minha cena é tipo. Mas cá pode haver um preconceito teu. Mas eu adoro Portugal. E sou português. Percebes? Essa não é uma questão de estar a ser condicionado. Essa é a minha necessidade. A razão pela qual eu digo que gostava um dia de cantar em português é porque, porra. Claro. Nasci em Caxias aqui ao lado e tipo, vivi aqui a minha vida toda, percebes? E por mais que eu não veja a minha carreira como Portugal só, eu compreendo. Estás a ser? Tem que acontecer. Não é agora, mas tem que acontecer. Francisco Oliveira pergunta: Olá malucos, Richie, top 3 rappers da Tuga. E não vale a pena estás a dar as dicas da malta da tua label. Top 3 rappers da Tuga, isso é uma pergunta sem ser o Dengás, o Plutónio. Para já isso é a pergunta que se faz aos rappers, não é a mim. Segundo, é um bocado ingrato porque a história do rap em Portugal é curta demais para se poder distinguir aqui bem de
rappers tipo all time ou de agora. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Já tens uma velha escola e uma nova escola. Mas para mim, a velha escola ainda está. Ainda a carreira deles ainda está num ponto em que eles ainda podem estragar tudo. Estás a perceber? Tu não tens um. O Tupac morreu, não é um bom exemplo, mas tipo, tu não tens um Jay-Z que já está estabelecido. Por muita merda que faça, é o Jay-Z. Está lá no pedestal, não é? Yeah. É para um Sam da Kid, meu. Mas o Sam está no top 3 indiscutível, percebes? Só que se eu puser o Sam no top 3, agora vou ter de meter rappers da nova escola e vou deixar de fora uns da nova escola que mereciam estar ali. Pois é. Portanto, podemos estabelecer que de sempre tens para mim o Sam, o Regula, e lá está agora o terceiro que eu vou dizer não faz. Vamos destacar estes dois. Tenho aqui o Valete, claro que sim, mas não. Mas lá está, para mim há determinadas jogadas que tu fazes que põem um bocado em risco essa. Vamos esperar. Eu neste momento estou, em relação ao Valete, eu estou à espera do que é que vem aí. Está toda a gente à espera do álbum dele. Eu estou à espera do que vem aí, porque acho que é este ano. Porque eu sou daqueles que não curtiu o rap consciente. Não curtiste essa dica? Porquê? Mas, não. Eu curti, devo dizer. Eu não curti. Mas do ponto de vista da análise de carreira, eu acho que tu metes-te numa caixa. Porque a quantidade de coisas que tu dizes que não se pode falar, meteste naquela caixa. Eu quero ver sobre o que é que vai ser a tua próxima música, percebes? A minha dúvida é um bocado sempre essa. Sim. Estás a perceber? Percebo. Mas é bold. Só que vamos ver. Percebes o que eu estou a dizer? Percebo completamente. Eu acho que a jogada foi arriscada. Claro que é arriscado, foda-se, arriscadíssimo. Ele manda ali dicas. Eu acho que é importante. Com os rappers não falas disto. Falo. Estou atrás do Valete há meses. O gajo diz: ainda não é o tempo. Quando lançar o álbum, vai ser dos primeiros. Eu estou à espera que ele venha aquela. Ele já tem isso tudo muito bem estruturado em termos de promoção. Tenho muita curiosidade em saber. Eu e toda a gente minimamente ligada ao hip hop. É uma conversa interessante, sem dúvida. Vai ser bom se ele aceitar vir aqui ao Maluco e falar sobre isto tudo, sobre o som dele e sobre o álbum que aí vem. Mas espera aí, esta pergunta não pode acabar sem top 3 rappers da tua. Sam da Kid. Eu não te vou dar. E o Regula levou tanta porrada desde que ele mudou o norte e começou a ir para caminhos dancehall e por aí fora. Cada um colhe os benefícios e os riscos. E é sempre aquela cena. Se tu estás confortável com o que estás a fazer, não há legitimidade nenhuma. Não, e é a melhor cena do mundo. Vais para a cama descansado, claro. Quer as pessoas gostem, quer não gostem. Mas eu não estou a dizer. Vamos dividir, não consigo dizer um top 3 porque vamos pôr de parte o Regula e o Sam. E depois eu vou dizer que se calhar os que eu ouvi mais ultimamente foi Slow J, Dillaz e Wet Bad Gang, especialmente o G-Sun. Mas todos, meu, ZZ tem um verso no som que é o Funge que as pessoas depois não ouvem e está ao nível. Eu acho que o rap hoje em dia em Portugal está a um nível que eu gostava que o reggae tivesse na altura em que eu comecei a fazer reggae. Diversificado. Está diversificado, está competitivo. Man, até temos um bife daqueles servidos como já não se Desde que aquilo não extravase, acho bem. Desde que não extravase. Vamos lá ver. Dona Badalhoca. Nós temos uma Dona Badalhoca a ver-nos. Se pudesse trabalhar com alguém já falecido, quem seria? E sair para um jantar romântico regado a vinho. Não sei se seria a mesma pessoa. Então, trabalhar com alguém já falecido. Plutónio, Bispo, desculpa, estou a falar ainda dos rappers. Há rappers a mais para meter entre eles. Pois é complicado. Michelau e Dengaz, que por acaso são da Bridgestone. Já sabia que seria. Vários. Praga, lembras-te do Praga? De Nigga Poison. Praga que é feito? O Praga dos melhores. Que é feito dos Nigga Poison? Não estão aí já, né? mas o Praga para mim é dos melhores MCs de sempre. De Portugal, sempre. Há mais, estás-te a lembrar de mais, velho? Eu lembro, olha, os Chulares. Chulares andava na mesma faculdade que eu. Acho que nunca nos cruzámos, mas andava. Sociologia? Não. O gajo tirou Sociologia? Ele tirou, eu não sei. Era qualquer coisa desse género, porque aquilo era de Ciências Sociais. Alguém já falecido, quem seria? Se pudesse trabalhar com alguém já falecido. Outra pergunta fedida, mas como é que não respondes a isto? Eu não quero nada dizer Bob Marley porque era aquele clichê. Mas se calhar. Não. Alia. Alia? Sabes quem é a Alia? A Alia? A Alia. Que faleceu? Num avião?
Lia, mano. Mas a onda dela, pois a onda dela é R&B, não tem. Sim, é a tua cena, mas eu por acaso pensaria logo, no Bob Marley, claro, mas alguém ligado. Dennis Brown, Garnet Silk também, dos meus artistas preferidos, Alton Ellis. Há muitos do reggae da geração anterior que já morreram e trabalhavam. Então possivelmente também seria para um jantar romântico regado a vinho tinto. Essa é a mesma coisa. Pois. Que idade é que ela teria agora? É preciso ver isso. Pois, exato, mas ia estar bem, que ela era muito claro fit. Que sim. Ela era extraordinária, mano, mas eu não estava nada à espera desse nome. Não, eu curti ali. Era para não ser seria Bob Marley, sim. Naturalmente. Nem Bob Marley, Dennis Brown mais. Fábio Neves, aqui vai a minha pergunta. Tendo em conta a nova música com o Slow J, que tem alguma ligação ao rap, tencionas fazer algum feat com outro rapper? Não vale o Plutónio. Com o Plutónio já fiz. E a malta do trap? Gostavas de fazer com a malta do trap? Curtes trap? Eu curto, eu gosto de todos os géneros de música. Quando me chamam a atenção, não tenho nada de preconceitos com nada. Eu fazia com qualquer pessoa que eu gosto da música, sim, e que depois a ligação prove que faz sentido. Já falei com o G-Sun várias vezes de fazer cenas. O G-Sun é do caraças, mano. Esse gajo vai dar muitas cartas. Eu acho que ele tem capacidade, sem dúvida, para ser das melhores cenas. Singular, o gajo é muito singular. Muito singular. Aquilo que falávamos, o gajo tem já uma sonoridade, um flow muito, muito singular. Muito singular. É boa pessoa, big up, meu puto. Eu não conheço o jovem, tens que me apresentar. Eu fui jantar com eles uma vez há pouco tempo, que eu gosto de conhecer o pessoal. Sim. E fiquei jantar com. Já conheci todos, mas jantar dessa vez fui só com o Zizi e com o G-Sun. E eu acho que o pessoal tem de conversar mais uns com os outros, e menos olhar de longe e ver os Instagram stories uns dos outros, sabes? Faz falta alguma? Eu acho que tem a ver com os egos, meu. A malta do. Artistas, egos, estás a ver? Vendes mais do que eu, estás a bater mais do que eu. Quantas vezes outra hora de podcast. Pois é. Boa tarde, grande Lorde Richie. Boa tarde, Tiago Freitas. Pergunto, num país pequeno, mas com tanto talento, o que diferencia termos uns com tanto sucesso musical e outros com muito pouco, ou nem sequer conseguem viver da música? As oportunidades são poucas, parece-me, mas afinal, qual é o fator que diferencia duas pessoas com muito talento e vocação, em que uma delas atinge um patamar de reconhecimento e outra não? Abraço aos dois de Bilbao. Pergunta pertinente, sobretudo com alguém como tu que quer fazer alguma coisa para mudar isto, não é? Isso é uma ótima pergunta. Respondendo primeiro com a minha experiência pessoal, que foi, eu comecei a fazer música como Richie. Gravei em casa com um setup que custava 200 euros na altura, hoje em dia custará muito menos. Pus músicas no YouTube, fiz uma mixtape para download grátis, totalmente produzida por nós, financiada com zero dinheiro, porque era instrumentais da net. Portanto foram aqueles 200 euros. E lancei, dei vários concertos, consegui que o pessoal da minha banda desse os concertos comigo, aí 50 euros por pessoa, nem isso. Fizemos o nosso circuito aqui, lançámos uma mixtape download grátis na net, e passado um ano esgotámos o Campo Pequeno. Não houve aqui nenhum fator externo, porque todas as coisas vieram de tu lançaste, alguém identificou, viu o potencial e disse, eu também posso beneficiar com isto, bora aí, vou-te dar esta abébia. Isto para dizer que eu acho genuinamente que a maneira como as coisas estão organizadas hoje em dia, e o teu programa é um exemplo dessas coisas, que é, não há middleman. Se o que tu estiveres a fazer é bom, as pessoas vão-te apoiar. Acreditas que a meritocracia é real? Eu acredito que é real, podia ser mais real, porque por várias razões, em todas as áreas da vida, mas eu acho que na música, felizmente, isso é a coisa que a música tem de mais atrativo para mim, que é democrática. Hoje em dia, tu pões música na net, se a música for boa, as pessoas vão gostar dela. O problema é que estás a competir com muito mais gente do que competias há uns anos, mas são as regras do... É a lei da sobrevivência. Tens de ser melhor. E depois tens o patamar a seguir, que é saberes-te manter. Que isso também é um desafio. Que é, tu tens um hype imediato, tens de saber jogar o jogo, não é? Vou aceitar os concertos todos a X euros e vou tocar pelo país todo, vou fazer 200 concertos por ano, a trocos,
porque quer o hype imediato, e depois para o ano queres subir o cachê porque queres trazer um espetáculo melhor, queres investir na tua carreira para teres longevidade. Mas já foste. E já foste e já tocaste no sítio todo, ou vais tocar tocaste por 1000 euros e no ano a seguir estás a cobrar 5000 e o gasto que pagou o ano passado vai dizer que justificação é que isso tem. Percebes? É preciso tu teres o talento, obviamente, que há muita gente que o tem, mas é preciso tu ter estratégia e é preciso ter pessoas à tua volta que sabem navegar a cena. Gerir. Mas então essa conversa do eu não tenho oportunidades, ninguém pega em mim, eu não tenho padrinhos. Eu acho que há oportunidades a mais a nível de apoios e não sei o quê. Não há necessidade de apoios. Hoje em dia eu acho que a Cunha já era. Tu não consegues enganar, não enganas as pessoas. É aquilo que eu digo do Real, man. O Real é o novo preto, estás a ver? Real tu tens um exemplo clássico. Olha para Força Suprema, NGA, Prodígio, etc. O nível a que eles chegaram na altura e a luta que eles tiveram na altura. Se há exemplo de Hustle. Não, mas agora olha para Wet Bad Gang, fast forward uns anos a seguir, e olha a diferença. O Wet Bad Gang está a conseguir chegar muito mais longe, acho eu, ou tem potencial para chegar mais longe no mercado português do que a Força Suprema nessa altura. E não batalharam tanto. Porque os entraves não eram. Havia mais entraves na altura. Estás a perceber? Hoje em dia a cena está democratizada. Agora, a dificuldade do Wet Bad Gang é lá está, manter. Mas isso é o desafio de daqui a um ano, como é que é? Isso é o desafio. Porque vão aparecer mais Wet Bad Gang, estás a ver? Vão aparecer mais gajos aí com fome. E a dificuldade está aí, manter-te ainda num hype. Eu acho que é por isso que é difícil a conversa dos rappers. É difícil porque tu não podes comparar ainda não tens não há longevidade suficiente para tu dizeres este gajo aqui fez mesmo uma carreira de 10 anos tipo flawless. Sim. Estás a ver? Mauro Andrade, o que te faz transitar do reggae para uma vibe mais R&B e dancehall? Dia 2 estou lá. Já respondeste esta pergunta? Já falámos. Já falámos. Mas é o que me apetece fazer. É o que te apetece. Ora, o Simão Costa, boas Lorde e Ricardo, sim, vi na Wikipédia. Chegava um rapaz já te viu na Wikipédia também diz que eu tenho 1,75m e nasci em Mortágua. A sério? A Wikipédia tens que ir lá alterar aquilo, mas... Já tentei, não dá. Mas há um gajo que decidiu que nasceste em Mortágua. Não, senhor. Eu já ouvi e ele tem 1,75m. Eu vi. Fala-nos da viagem mais incrível que fizeste e o porquê de o ter sido. Vamos falar da Jamaica outra vez? Não, foi a Jamaica. Por causa disso, resumidamente, por causa dessa cena de eu era tão fã de reggae e quando cheguei lá senti que casa. Yeah. Luís Pedro Silva, fumas muito daquilo que faz rir? Fumas muito daquilo que faz rir? Não. Já fumaste mais, seguramente. Então não. David Paraíba, Lorde Richie, achas que Michelawi, lá está, tem potencial para vir a ser uma estrela mundial ou achas que o facto de estar escondido em Portugal leva a que as inspirações não levem a isso? O tempo vai responder a isso facilmente. Tempos és Optimus, o Dex Rerum Omnium. O tempo é o melhor juiz de todas as coisas. E o Michelawi tem uma cena que eu vejo em poucas pessoas, que é a sede e a ética de trabalho dele, é uma cena inacreditável. Póquer Alho, adoro este nome. Boas Lorde, boas Richie, quais são as vossas resoluções para 2018? Tens resoluções? Tenho. Diz-me, partilha. Não tenho nada. Queres partilhar? Não tenho nada, não. As resoluções que um gajo tem são sempre. Não são de. Mas tipo, deixar de fumar. Mas eu já deixei de fumar tipo 5 vezes e voltei 5 vezes. São resoluções tipo recorrentes. Não tem nada a ver com ser janeiro nem 2018. Sei lá, fazer uma determinada viagem. Tu tens? Obrigado por perguntares. Porque se eu responder à toa iria ser estranho, mas eu queria falar sobre isso. Era para nós dois, não? Olha, eu tenho resoluções. Eu vou-te dizer, uma das resoluções estou numa fase bué da espiritual da minha vida. Eu luto todos os dias com esse lado, porque eu sou bué racional. Bué racional. E não sei se a Índia ajudou a abrir esse caminho, mas estou numa de perceber melhor o que é o budismo. Curto a cena dos budistas. De todas, eles não se consideram uma religião, é mais um credo, é mais uma filosofia de vida. E acho que os gajos estão muito certos, meu. Eu tenho alguma dificuldade em acreditar em algumas coisas que o budismo professa, nomeadamente a cena da reencarnação, mas eu também percebi que isso não é importante. Posso não acreditar nisso e só buscar aquilo que realmente me é útil para estar em paz de espírito. A tua necessidade espiritual tem a ver com paz de espírito. Paz de espírito, só isso. Só isso. É a cena mais importante, mesmo.
Paz de espírito. Ou seja, são ferramentas que tu precisas para lidares com o dia-a-dia. Eu acho que eu já lá vou. Eu já estou a fazê-lo de uma forma inconsciente ou não metódica, estás a ver? Eu acho que o budismo pode dar as ferramentas para eu perceber como é que se chega. Eu já estou a fazê-lo. Eu sou um gajo muito mais... e não sei o quê, etc. Nunca fiz. Eu acho que é uma cena que eu vou curtir fazer. Sabes que eu tenho uma teoria em relação a viajar que tem muito a ver com... Que para mim... Ou seja, a meditação, a essência da cena é que tu consegues sair vazio daqui, não é? Sim. E estares presente no momento. Basicamente a cena é essa, não é? É tu treinares-te a conseguir estar presente no momento constantemente. Sim. E eu acho que viajar as pessoas gostam tanto de viajar precisamente por causa disso, porque quando tu estás cá, imagina, eu vou almoçar todos os dias ao mesmo sítio. Eu saio de casa, de minha casa ao restaurante, eu nem sequer reparo no caminho. Porque já é tão automático para mim que eu estou constantemente aqui. Perpetua um bocado a cena de estar constantemente na tua cabeça. Estás com a cabeça nas coisas que tens que fazer, nas tuas preocupações. Quando tu vais viajar, como é tudo novo, tu estás constantemente a ser estimulado pela primeira vez e tens de estar atento ao que te rodeia, que tu acabas por fazer exatamente meditação. Tu estás 100% atento ao que se está a passar. E eu acho que é por isso que é tão... Bem sacada essa, bem sacada. Isso existe, foda-se. Na Índia tu és permanentemente estimulado com tudo e mais alguma coisa. Tens de estar atento. Atento, por qualquer altura podes pisar a merda de vaca. Estás a ver? Ou uma vaca. Ou a própria vaca, ou seres pisado pela própria vaca. E é uma estimulação bem observada. É isso mesmo, meu. É isso mesmo. Vamos a mais 2 ou 3 e despachamos isto. Olha... Consideras criar... Pedro Martins, consideras criar conteúdos na net que mostrem um pouco mais do Ricardo, tendo como exemplo o Tio Unas? Eu respondo a essa. Não. Certo, não é? Não vai acontecer. Mas para contrabalançar com isso, quero não demorar tanto tempo a pôr coisas cá fora. Lá está. Conteúdos, seja música, seja... O artista vai passar a ser mais prolífero. É isso? Eu acho que já estou a conseguir ser mais. Man, pega nos exemplos dos teus brothers na Jamaica. Se os gajos conseguem, é acordar às 8 da manhã e pimba! Eu faço isso. Estúdio. O meu processo é depois disso. É o perfeccionismo que impede depois, estás a perceber? Mas era aquilo que eu estava a dizer ainda há um bom pedaço, que é: não esperes por essa necessidade / oportunidade de justificação. Às vezes as coisas têm que sair, man, às vezes um bocadinho sujas, às vezes um bocadinho fuck it. Estás a ver? Sem dúvida. Claro que é importante um gajo ter ser perfeccionista nas coisas, ter um rigor e um brio no trabalho, mas às vezes, man, é soltar. Saiu sujo, saiu feio, mas soltou. E na música isso é muito verdade. Há coisas que funcionam que não estão trabalhadas todas. Sim. Aqueles primeiros takes. Quantas vezes tens alguma cena no primeiro take nas tuas mixtapes? Nesta mixtape tenho a 9, acho que é um interlúdio que é o Pray, que isso aí foi um take. E tenho mais uma ou duas que têm grandes partes que são o primeiro take, precisamente porque o Do You Know Wrong, por exemplo, eu gravei a primeira base daquilo em janeiro de 2016 e depois quando acabei de escrever a música para aí em março fui gravá-la e gravei e a primeira frase que ficou de sempre foi do primeiro, que era só uma base. Sim, em que eu dizia You the one I really want. E depois já dizia não tinha letra nenhuma, estás a ver? Só que a primeira ficou. Bateu. Não consegui replicar aquilo outra vez. Estranha essa cena, não é? Mas não podes brincar com essa cena. Tinha a ver com aquele mood naquela altura, o teu estado de espírito naquela altura. Então, já falámos disto aqui. A dueto épico, já falámos sobre isto. Beatriz, isto é a pergunta de gaja. Ou não fosse ela, Beatriz. É a Beatriz. Até onde é que eras capaz de ir por uma mulher? Achas que já encontraste a tal? Mas vais mesmo fazer a pergunta. Está feito. As gajas, tens bem gajas atrás de ti, não tens? Somos só nós a ouvir isto e os patronos. Tu sabes que isso não é assim. Pois é. Qual era a pergunta? Até onde eras capaz de ir por uma mulher? Essa pergunta, man, eu agradeço. Quando nós contamos mas a pergunta eu respondo por ti. Eu vou responder por ti. Exato. Vou responder por ti. Não, só há experiência. Não, só há uma resposta. Não, é uma questão de experiência, man. Isto, quando um gajo está até maluco. Onde tu estás disposto a ir? Não, quando um gajo está maluco, man, eu faço uma retrospectiva. Mas tu não és racional. Então tu não ficas maluco por amor. Fico, sabes porquê? Porque o amor faz-te fazer coisas irracionais. Eu já percorri quilómetros à chuva só para ir ver uma gaja. Porque estás apaixonado, mano. E tu dizes, porquê é que tu vais estar a sujeitar-te a isso, ou passar provações, estás a ver, e situações humilhantes às vezes, só porque estás maluco?
estás maluco. É isso. Ou porque queres pinar. Exato. Estás maluco. Estás maluco. Acho que não era isso que a Beatriz estava. É possível. Não era disso que ela queria. Pois, esse foi a resposta errada. Peço desculpa, Beatriz. Ou seja, a conclusão a que chegamos é que tu, Rui Unas, pessoa racional, andas quilómetros e quilómetros por uma mulher se for para. Se chegares lá e não houver nada disso. Oh, Richie, quem nunca? Quem nunca, Ricardo? Quem nunca? À chuva? Se estiveres desesperado, um homem está, quando um homem está desesperado. Não, todos nós já fizemos ou fazemos coisas ridículas. Claro, pá, o amor é ridículo, mano. A história de amor das cartas de amor, a história das cartas de amor. Mas eu sou racional demais para isso. Sério? Para chegar hoje em dia sou. Um homem que escreve canções de amor tão bonitas que fazem. Tão bonitas, pá, que fazem suspirar as mulheres. Bom, então olha, vamos fechar aqui isto. Eu estava aqui a ver se havia aqui mais uma perguntinha assim fora do baralho. Não, vamos fechar mesmo assim. Já agora fechamos com esta. Vais regulamentar a Jamaica, país ímpar, é o de Bruno Barros. É uma forma de respirar a essência da música. Aproveitas para compor nessas viagens? Essa é uma pergunta boa. Tu compões durante lá, neste caso em concreto na Jamaica, ou vens para cá e deixas a coisa assentar? Eu componho sempre, não é? Eu componho, seja lá, seja cá, toda a hora. Tipo, eu tenho o telemóvel, voice notes, tenho uma ideia, pode ser no multibanco ou não sei o quê, gravo e está lá. Tu és desses, estás sempre com a. Eu acho que a maior parte dos artistas, tipo, hoje em dia, tendo esse acesso a escreveres logo ali e a gravares uma ideia logo. Um dos segredos do sucesso é exatamente esse: estar sempre pronto a e aproveitar o mojo. Não, exatamente. Estás com o mojo. Quando a tua cabeça está 100% focada nesse objetivo, é isso, é sem dúvida um dos segredos do sucesso. Por isso é que depois tens as relações, aquela cena que estavas a falar. Mas e na Jamaica, não é diferente, mas lá está. É aquela história da tal meditação, que estás muito mais atento e então estás mais criativo, inevitavelmente. Sim. O que é estranho, porque por um lado estás atento às cenas, não é? Mas tu nunca te esqueces que és artista, portanto tu pegas na cena e isto está uma grande ideia. Porque eu acho que a criatividade não vem da concentração máxima. Vem da distração máxima. Estás a perceber? Se tu estiveres demasiado a pensar, vou fazer o melhor refrão da minha vida. Mas não é uma cena avassaladora quando tu sentes essa onda de criatividade a vir. Foda-se, vem uma ideia do caralho. Foda-se, é uma ideia do caralho. Isto é uma ideia do caralho. Foda-se, porque tu sentes essa merda a chegar, não é? Uma sério. Eu, no meu caso, sinto, quando tenho uma ideia para um vídeo qualquer ou para uma situação, foda-se, isto faz todo sentido. Foda-se, é isto. É esta merda. E tu não controlas isso, mas tu nunca sabes. E logo a seguir, depois de passados uns dias, passas por aquela final, não era assim uma ideia. Às vezes acontece. E depois só sabes quando ela sai. E às vezes é o contrário. Que é, foda-se, tens uma ideia que até não achas que ia fazer aqui uma cena e esta é capaz de ser fixe. E depois tu vais ver a posteriori, foda-se, esta merda é genial. Onde é que eu tinha a cabeça quando não dei tanta importância a isto, mas isto é do caralho. Às vezes acontece. Foi o caso do Water com o Slow J e com o Last, que a ideia que eu tinha não estava na minha lista de prioridades. Sim. Mostrei aos dois e como eles reagiram, como ninguém tinha reagido ainda, avançámos, estás a ver? É aquilo que eu digo em relação a cantar em português. Na volta é uma cena do caralho, estás a ver? E tu achas que não está, não há necessidade, não está ainda fixe, não é o tempo. E se calhar é do caralho. Se calhar há um outro Richie Capel em português que terá uma carreira aos 50 anos. O David Fonseca, anos a cantar em inglês, o gajo reinventou-se agora a cantar em português. E é um outro. Também passou por uma estratégia, acho eu. Um dia, quando tivermos aqui, vamos perguntar sobre estratégia ou não. Richie, muito obrigado. Chegamos ao fim. Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. E nem sei quanto tempo é que tivemos à conversa. Isto é sempre assim. Eu não sei se é uma hora, se é uma hora e meia, se não faço ideia. Nem digas, não vale a pena. Isto é o tempo que tinha que durar. É isso mesmo. É assim, é o que eu digo. Desde que vieste da Índia. Sempre me separei. Foi esta a minha última linha. Isto é o tempo que tinha que durar. Depois passava. É o tempo que tinha de demorar. Meu caro, isto tem que acontecer. Eu tenho que ir à Jamaica contigo. Eu a convidar-me aqui à grande, eu tenho que ir à Jamaica contigo. E vou com a tua entourage toda. Mas tu alinhavas. Eu era gajo para isso, mas tranquilamente. E era gajo para ir lá para o meio destes daggings e mostrar o que é que eu era capaz de fazer. Há filmagens do curto-circuito antigamente que comprovam que já exatamente para fazer isso. Sem dúvida. Richie, toma 5, meu. Muito gosto. Foi muito bom. Muito obrigado e tudo bom para o Maluco Beleza. Obrigado, meu caro. Sou um apoiante.
Ainda não, patrono. Estão a fazer. Mas em breve serás patrono. Que eu disse apoiante. Tchau, malta. Tchau. É para ali. É para ali. Tchau.